Olá, muito bom dia. Fico muito feliz de estar aqui hoje, estar conversando com vocês e agradeço ao pessoal da Ação Magistral, aos colegas que me proporcionaram mais essa oportunidade de estar aqui. E sempre é bom a gente estar conversando com amigos e estar entre colegas, entre amigos nossos. E mais uma vez estar aqui hoje conversando com tantas pessoas que eu gosto, que eu já conheço e que vieram conversar comigo agora antes do evento, sempre nos deixa muito felizes. E de certa forma também é muito especial eu estar aqui em Porto Alegre, né? Que é raro eu palestrar aqui em Porto Alegre, sou daqui, nascido e criado aqui em Porto Alegre, e é de certa forma raro estar palestrando aqui também. Então eu fico bastante feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, então eu queria saber quem aqui dos presentes é farmacêutico, por favor, levanta a mão, por favor. Ok. Nutricionistas, levantem a mão. Ok, médicos também presentes, alguém? Uma médica só? Duas? Essa não pôde levantar a mão. Perfeito, duas médicas, ótimo. Então a gente vai falar aqui, a proposta hoje é falar sobre formulação nutricional, formulação magistral na nutrição funcional. E o que eu trouxe aqui é uma ideia de como que eu trabalho as minhas formulações, né? Como que eu faço com os meus pacientes algumas coisas e algumas coisas da minha prática clínica. Bom, eu vou falar um pouco primeiro do meu ponto de vista e como que eu trabalho para vocês entenderem qual é a minha perspectiva quando eu apresento essas formulações. E a minha perspectiva fundamental, deixa eu só ver aqui que o meu passador não está... A minha perspectiva fundamental eu chamo nutrição funcional. E quem aqui já conhece nutrição funcional, levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem não conhece nutrição funcional? Ok. Mas quem não quer levantar a mão, então, por favor, levanta a mão. Ok. Então, o que é a nutrição funcional? A nutrição funcional ela é representada na prática por essa matriz. E essa matriz é o que organiza os nossos pensamentos, é o que nos organiza o raciocínio na frente do nosso paciente. Isso aqui é o aspecto mais importante, seja para o nutricionista, para o médico ou para o farmacêutico que trabalha em assistência farmacêutica ou farmacêutico clínico. Isso aqui é o que a gente faz a gente enxergar as causas do processo. O que é muito comum hoje é a gente focalizar na doença. Então o paciente chega com tal doença, com tal diagnóstico e a gente fica preso nisso. Ele tem este diagnóstico, eu vou tratar essa doença. Quando o que importa são as causas, é o início. Porque uma mesma doença tem causas diferentes. Isso eu não canso de explicar em todas as minhas palestras, porque eu vejo que falta. E se as pessoas não pensam na teia, na matriz da nutrição funcional, elas ficam tratando sintomas. Elas tratam a consequência, não tratam o início. Por isso que eu chamo e por isso que eu digo que a gente tem que dominar os fundamentos da saúde, as bases, o início. Então, uma mesma doença, por exemplo, doença cardiovascular, a pessoa está com obstrução arterial, obstrução nas coronárias ou nas carótidas, não importa, está com aterosclerose. Pode ser causado por um HDL extremamente baixo. Um outro paciente com o mesmo grau de aterosclerose pode ter um HDL ótimo, mas pode ter LDLs muito pequenas e densas, que são super oxidáveis. Um terceiro paciente pode ter um HDL ok, um LDL ok, de tamanho adequado, e pode ter uma homocisteína muito alta por um polimorfismo de MTHFR. Um quarto paciente, ele pode ter uma condição inflamatória, como uma artrite, e ter uma proteína C reativa muito alta que vai atacar o seu colesterol e vai modificar ele.
E aí, mesmo com HDL ok, LDL ok, homocisteína ok, ele vai ter aterosclerose. Nesse exemplo, eu acho que fica muito claro como é fundamental a gente conhecer as causas, o início, os fundamentos do processo daquela doença. Porque senão eu vou achar que para todo paciente com aterosclerose a solução é dar estatina. Vocês estão entendendo? Então, se eu não domino os fundamentos, isso vale para qualquer doença, eu vou ficar sempre tratando o final do processo, ou achando que eu estou tratando e nem consigo tratar. Então, tem que ter o domínio da base. E a base, os fundamentos, é a gente entender como é que está o processo de assimilação, por exemplo, que é a parte gastrointestinal, que é a parte respiratória. Como é que eu estou assimilando? Eu respiro bem, eu absorvo bem, ou seja, intestino, respiração. E aqui tem a questão de disbiose, hiperpermeabilidade, hipocloridria, que é extremamente frequente. E tem muita gente querendo tratar disbiose e dando probiótico e glutamina para o seu paciente, mas não tratou a hipocloridria antes. E aí esse paciente tem um supercrescimento bacteriano violento e começa a fermentar e ter gases com aquele probiótico e passa mal. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram casos assim. Não tiveram? Porque aquele paciente tinha um supercrescimento bacteriano, tu colocou o probiótico e aumentou mais ainda a carga microbiana. E aí o que aconteceu? Ele começou a fermentar ainda mais. Ele ligou, doutora, eu não aguento, isso aqui está me fazendo, vou explodir. Eu varei uma bomba com esse suplemento. Ok? Então isso aqui tem a ver muito com essa parte então gastrointestinal. Mas claro, se o paciente tem rinite ou sinusite ou tem asma, ele também vai piorar a sua oxigenação e isso influencia tudo, tudo. Porque obviamente faltando oxigênio, né, nada acontece direito. Defesa e reparo. Quando eu falo defesa e reparo, eu estou falando a parte imunológica. Eu estou falando, será que esse meu paciente está inflamado? Será que esse meu paciente tem alguma autoimunidade? Será que ele tem alguma alergia ou hipersensibilidade? Isso, defesa e reparo. Quando eu falo em energia, eu estou falando em mitocôndria. Como é que está a função energética mitocondrial do meu paciente? Quando eu falo em biotransformação e eliminação, eu penso em poluentes, eu penso em acúmulo tóxico. Então eu tenho que saber avaliar como que meu paciente detoxifica. Então eu tenho que fazer aquelas perguntinhas. Tu se sente mal com algum odor forte? Com cheiro de posto de gasolina? Quando tu entra numa loja de tintas ou numa loja de tecidos? Ou cheiro de produtos de limpeza? Isso te faz mal? Te dá dor de cabeça? Te dá náusea? Ou quando toma aquele tipo de medicamentos para dormir, para insônia, ou antidepressivo ou ansiolítico, tu tem que tomar uma dose muito menor do que o médico prescreve. Ah, eu tenho que tomar 1/3 da dose, senão eu durmo 2 dias inteiros com aquele troço. Ou quando toma paracetamol, tu sente sono. Por que essas perguntas? Essas perguntas estão me identificando que meu paciente tem detoxificação lenta. Ele tem uma fase 1 diminuída. Então ele não processa bem as toxinas. E aí ele não acumula só esses medicamentos. Quando ele comer um alimento com agrotóxicos, ele também não, como todo mundo come o tempo todo, ele não vai conseguir eliminar bem esses agrotóxicos. Ou quando ele comer plastificantes, ele vai acumular mais plastificantes. Ou aqueles resíduos de maquiagens que essa mulher aplica na pele vão estar mais acumulados no corpo dela. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, se eu não tratar essa causa, se eu não entender esse aspecto, eu não vou conseguir montar uma formulação adequada para ele. Eu não vou conseguir montar uma alimentação adequada para ele. Sem falar na parte genética aqui, que tem vários polimorfismos muito importantes e muito impactantes, né? E já tem o contrário, tem um outro exemplo clínico clássico aqui, que a gente pode usar que é com o café. Quem aqui que se... Vou fazer uma pergunta para vocês então. Quem aqui que se toma café do fim da tarde já em diante, perde o sono ou fica com o sono pior, mais superficial à noite? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ótimo, umas 10 pessoas. Quem aqui
Se toma café, não perde o sono. Pode tomar o café antes de dormir que tá ok. Ok, ótimo. Então, só 90%. O que vocês estão vendo? Nós temos 2 e tem os outros que são intermediários. Vocês viram? Vários não levantaram a mão, são os intermediários. Então a gente tem 3 versões desse gene na população. A gente tem os detoxificadores lentos, os rápidos e os normais. Quem tem a detoxificação lenta da cafeína, citocromo 1A2, vai acumular alguns tipos de poluentes. Agora, quem tem a detoxificação rápida, atenção agora a todos aqueles que falaram que se acham super poderosos. Eu tomo café e não perco sono, não tem problema nenhum. Esses são os que ativam procarcinógenos em carcinógenos, com muita eficiência na sua reação de fase 1. Então, se eu pergunto isso, eu sei que esse meu paciente tem que ter um suporte à parte intermediária da detoxificação, que são os radicais livres e metabólitos reativos formados. Eu não sei se vocês enxergam isso na mente de vocês. Para mim, eu tenho tudo com imagens. Eu tenho os nutrientes de suporte à fase 1, o metabólito intermediário é formado e sofre a fase 2 e gera a molécula excretável. Então, essa reação de fase 1 sempre gera moléculas reativas e radical superóxido. É natural do citocromo P450 fazer isso. Então, se o meu paciente faz isso muito rápido, ele vai formar muito radical superóxido, vai precisar de muito suporte aqui no meio. Então, eu vou ter que olhar como é que está a glutationa dele, eu vou ter que olhar como é que está a vitamina C dele, como é que está o suporte da superóxido desmutase dele, zinco, cobre e manganês. Então, vocês aí tem a maioria aqui está assim. E lá, quando chegar na fase... E esses mesmos pacientes que tomam café e não perdem o sono, eles vão ter que... A fase 2 vai ter que dar conta. Mas como assim, Gabriel? Sim, porque quando esses pacientes comerem um amendoim ou algum cereal ou alguma oleaginosa com aflatoxina, a aflatoxina ela é ativada nessa reação de fase 1, na sua forma carcinogênica. Ainda, as aminas heterocíclicas aromáticas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. De onde é que vem isso? Os caras estão loucos agora. Isso aí vem das carnes fritas e dos alimentos queimados. Quando eu frito alguma coisa, quando eu como alguma coisa queimada, essas pessoas que não sentem sono super poderosas estão ativando muito mais na forma carcinogênica. Porque isso é pró-carcinógeno. Quem ativa é o nosso corpo. Ou seja, mas Gabriel, antes eu não era assim. Você pode estar pensando, no início, quando eu tomava café eu não perdia o sono. Agora, quer dizer, no início eu perdi o sono, agora eu não perco mais. O que aconteceu? Eu mudei os genes? Não. Tu induziu os teus genes. A cafeína faz isso. Que nem vários medicamentos. Tem muito farmacêutico aqui, carbamazepina, por exemplo, né? Clássico. O paciente começa a tomar, tem que ir aumentando a dose depois, porque né, tem uma autoindução do metabolismo. É a mesma coisa. A cafeína autoinduz o seu metabolismo. Então ela acelera a velocidade da enzima que elimina ela. Então no início tu toma, tu perde o sono, mas tu insiste um pouco, tu não perde mais. Ou seja, aquela tua dose de 5 xícaras por dia é igual a 0. É o teu 0. Para tu funcionar igual, tu vai precisar de 5. E é por isso que eu não tomo café. Porque eu quero café quando eu preciso. E se eu tomar todo dia, eu não vou ter quando eu preciso. Quer dizer, eu vou ter que tomar muito mais. Entenderam? Então, se eu entendo um pouco da fisiologia básica, dos fundamentos, eu não perco o meu paciente. E eu entendo como é que eu tenho que tratar ele. Então, se esse paciente é um paciente com Parkinson, ou tem Parkinson na família, e eu faço essa pergunta, eu conecto os pontos. Se é um paciente com fibromialgia, eu conecto os pontos. E vocês vão entender ao longo dessa palestra por que eu estou falando isso. Porque tudo isso tem a ver com detoxificação, em como eu manipulo as toxinas. Poderia falar também sobre transporte. Eu já estou aqui há 15 minutos falando só no primeiro slide.
Eu já estou em apuros. Não há problema, vai dar tudo certo. Eu poderia falar também sobre transporte. O transporte é a parte venosa, arterial e linfática. Ou seja, como é que o meu paciente está transportando os nutrientes para as suas células e está eliminando. Então, eu vou dar um exemplo. Chega aquele paciente que diz assim, doutora, eu no final do dia estou com as pernas todas inchadas. Agora chega aquela outra paciente assim, doutor, eu acordo de manhã toda inchada. O anel não entra, ó, tem uma aqui na minha frente. O anel não entra de manhã, eu acordo assim com os olhos todos inchados aqui embaixo. Eu chego a deixar uma colher na geladeira para botar uma colher gelada aqui para desinchar o meu olho. Várias se acharam no meu exemplo. E aí, qual que é a diferença disso? Quando tu souber a diferença, tu faz a formulação correta. A formulação é fantástica, só que eu tenho que saber fazer o diagnóstico. Sem diagnóstico não existe nada. E o diagnóstico é de causa, é o início. Então, aquela paciente que está inchada no final da tarde, o que significa? Significa que o retorno venoso é insuficiente. Agora, aquela paciente que acorda inchada, é a paciente que não detoxifica bem. É a paciente que acumula poluentes. Como assim, Gabriel? Durante a noite é a nossa fase detoxificante. É a nossa fase de limpeza. Durante o dia a gente suja, a gente destrói, a gente intoxica o nosso corpo com os nossos metabólitos. Durante a noite, governado pela melatonina, a gente ativa a autofagia, a regeneração celular, a limpeza celular. Isso é feito durante a noite, a matriz extracelular. Tem ciclos no nosso corpo, ritmo, períodos alternantes. Então, se eu quero fazer esse paciente detoxificar e eu preciso que ele detoxifique, eu posso usar uma fórmula, por exemplo, com boldo, extrato seco. Posso usar à noite. Eu posso usar um extrato de alcachofra. Eu posso colocar silimarina. Eu posso colocar um extrato de semente de uva, um picnogenol. E eu gosto de fazer pool de fitoquímicos. Dentro da sua margem de dose lá para o mínimo. Então eu posso colocar uma quercetina 100 mg, eu posso colocar uma silimarina 150, eu posso colocar um picnogenol em 50, um extrato de semente de uva ali pelos 50, um boldo ali em 100 mg, e aí quando eu somei aquilo tudo eu estou com 800 mg de fitoquímicos. Tudo em dose baixa. Sinergismo. Eu quero múltiplos alvos celulares sendo acionados. Eu não quero dar uma martelada em um único gene, em uma única enzima. E eu posso usar ao deitar. Eu posso usar ao acordar também, não tem problema, posso. Agora, se eu não posso fazer isso aí constantemente durante meses, eu tenho que ter ciclo. Eu tenho que usar e não usar. Eu normalmente uso, por exemplo, de segunda a sexta e folgo o fim de semana. Os pacientes adoram, porque eles já esquecem o fim de semana. Então, funciona bem. Tem gente que prefere usar 2 meses, ou usa 3 meses e folga 1 mês. Eu não gosto. Mas é uma sensação psicológica minha. O que dá para fazer é trocar. Tu usa 2, 3 meses e troca para uma outra formulação. Também pode. Porque a gente sempre vai estar trocando e readaptando, né? Então, se eu quero detoxificar esse paciente, eu fiz essa formulação, e essa formulação são vários moduladores bifuncionais. Mas, Gabriel, tu não falou nada em indol 3-carbinol, posso colocar? Posso. Também pouco, não precisa botar 400 mg. Coloca 100, coloca 75. Coloca um diindolilmetano, por exemplo. Coloca esse tipo de extratos vegetais e tu vai ter uma modulação na parte de detoxificação para essa paciente que acorda inchada. Estão entendendo? Que é diferente daquela que está inchada ao fim do dia. Aí tu vai trabalhar exclusivamente os fitoquímicos que trabalham a parte venosa. Mas também é importante que ela tenha atividade física, que ela não fique parada o dia inteiro, que ela se movimente, né? Então tudo isso vai estar incluído no pacote, em toda essa
essa abordagem que a gente vai fazer dela. Ok? Então aqui está no transporte. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em quê? A gente está falando em neurotransmissores, em hormônios. Quando a gente fala em integridade estrutural, a gente está falando em saúde das membranas celulares. E está falando também, claro, em ossos, músculos e articulações, que é muito mais trabalho do fisioterapeuta, do quiroprata, do osteopata, que é uma área ainda pouco conhecida aqui no Brasil, que eu uso muito com os meus pacientes, apesar da resistência deles. As pessoas não conhecem muito como é que funciona, então eles ficam meio resistentes. Tem os aspectos mentais, emocionais e espirituais, que são super importantes. Aqui embaixo na nossa teia tem os fatores de estilo de vida, que a gente tem que trabalhar, mas eu não vou entrar muito, poderia entrar também. Quando a gente fala em sono, sono é espetacular. Quantas pessoas têm insônia hoje em dia? Vamos ver aqui dentro. Quem é que tem insônia aqui hoje? Vamos lá. Olha só. Os outros também têm, mas não falaram, não se preocupe. E tem dois tipos de insônia, praticamente. Tem vários, mas na prática clínica eu vejo dois quadros dominantes. Aqueles pacientes que deitam e não dormem e aqueles pacientes que deitam, dormem super bem e acordam depois às 3 da manhã. 3h30, né? Entre 3 e 4 horas. Então são dois padrões de insônia diferentes e que a formulação que a gente vai usar é completamente diferente. E não adianta dar melatonina para esses pacientes. Quando o paciente acorda às 3 da manhã, o problema dele não é falta de melatonina. Eu recebo dezenas tomando melatonina porque acordam às 3 da manhã. Isso é errado. Isso é absurdo. Ah, Gabriel, mas ele deve estar com a melatonina baixa porque ele acorda? Deve estar, porque ele acorda, claro. Mas não é isso que vai tratar a causa. O paciente que acorda às 3 da manhã é um paciente que tem cortisol alto. E eu tenho que tratar, então, esse cortisol alto. Então, eu podia falar em estilo de vida, mas eu tenho que me controlar para não falar de estilo de vida. Eu tenho que falar de formulação. Então, eu não vou dizer o que ele tem que fazer de noite para ter o cortisol baixo. Eu vou dizer que formulação que ele tem que tomar, ok? Então, vocês têm que usar alguma coisa para reduzir, por exemplo, a ansiedade dele. Vocês podem usar passiflora, vocês podem usar mulungu, vocês podem usar cidreira, melissa. Se for médico, pode usar valeriana, ok? E vocês têm que usar alguma coisa para baixar esse cortisol. A minha planta predileta é ashwagandha. Ashwagandha não tem preço. Paciente que quase não tem um paciente meu que entra no consultório que sai sem ashwagandha, exagerando um pouco. Mas é a minha planta predileta. Quem é que usa ashwagandha aqui, prescreve, vamos levantar a mão? Nossa, bem pouca gente, só uns 20%. Ashwagandha é para umas plantas mais espetaculares, que realmente é um coringa que funciona em várias situações muito bem. E para o cortisol alto, para essa insônia de cortisol alto é espetacular. Porque o paciente melhora no primeiro dia. Eu vou usar ashwagandha. Como eu não faço formulação com plantas isoladas, eu faço múltiplas com rotação e com intervalos de fim de semana, eu não uso doses altas. Ashwagandha tu pode usar até 1 grama. Eu, em geral, uso 300, 400 miligramas na formulação com outras coisas integradas. Eu posso botar 250 de passiflora, posso colocar uns 250 de mulungu, 200, posso colocar uns 300, 350 de ashwagandha. Fechou uma formulazinha boa. Mas eu quero botar uma coisa mais power. Eu posso botar uma fosfatidilcerina. É mais caro, aí já muda o preço da formulação. Mas tem um efeito de baixar o cortisol muito forte. Então eu posso deixar para uma segunda consulta. Gabriel, melhorei, mas ainda de vez em quando acordo. Bom, então eu vou lançar uma fosfatidilcerina, 300 miligramas ao deitar, por exemplo. Aumentou o poder da minha formulação. Ou eu posso aumentar a dose daquelas plantas. Estou dando 300 de ashwagandha, posso dar 500.
Estou dando 250 de passiflora, posso estar com 400? Posso botar mulungu, posso botar melissa junto? Não tem problema nenhum. Entenderam? Então eu posso mexer na dose ou adicionar um outro ingrediente. Mas eu não vou usar melatonina. Melatonina eu vou usar para quem precisa de melatonina. Mas como é que tu sabe? Eu meço melatonina salivar. Ok? Ah, se o paciente é doente, mas é idoso, usa melatonina porque idoso tem menos. Não, idoso saudável não. Se eu tenho um jovem de 30 anos deprimido, vai ter menos melatonina que um idoso de 70 saudável. Pode ter certeza. Isso tem estudos, não é a minha opinião. Então não é pela idade, é pela condição clínica. Paciente com fibromialgia, ok. Mas eu, em geral, meço. E falando sobre melatonina, vocês têm que fixar uma outra coisa. Vocês têm que usar melatonina sublingual. Mas por que isso, Gabriel? Sublingual, todo mundo usa comprimido, não tem problema nenhum. É simples, quando tu usa o comprimido via oral, tu não sabe quanto tá chegando efetivamente. Quanto mais inflamado tiver o teu estômago, o teu intestino, mais vai ser consumido na periferia. Como assim? O estômago, ele vai consumir avidamente melatonina, o intestino também. É o principal local de produção de melatonina do corpo é o estômago e o intestino, o trato gastrointestinal. Elas consomem 80% do nosso triptofano e já converte em melatonina ali. Então, quando tu usa melatonina, ele consome no ato essa melatonina. E tu não sabe para que usa essa melatonina? Para regeneração epitelial, para cura da mucosa. Isso não tem hora, não é de noite, é o dia inteiro. Então, quando eu uso via oral, eu dei 5 miligramas. Tu não sabe quanto chegou no teu cérebro. 80% é uma média que foi consumido aqui. Mas se o cara tiver com mais desbiose, com mais hiperpermeabilidade, com parasitose, com alergia alimentar, ele consome mais. Não tem lógica para vocês isso? Sim? Não tem lógica? Ou tem? Ok. Então, isso é um exemplo de como lidar com o sono com formulações adequadas. Certo? Então, claro que se eu tenho um paciente idoso com uma neuropatia ou com início de perda de memória, com disfunção cognitiva há muitos anos, diabético, ok, eu posso usar melatonina. Mas eu tenho que trabalhar esse cortisol, porque é o cortisol que faz bloquear a melatonina. E é o quadro inflamatório que bloqueia a melatonina. Quanto mais meu TNF-alfa sobe, mais baixa a minha melatonina. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu subo a melatonina, eu ajudo a baixar o TNF-alfa, sim. Mas é mais importante eu tratar a causa da inflamação, que a gente vai ver aqui se der tempo. A gente vai ver o intestino como causa de inflamação, as alergias como causa de inflamação, os metais tóxicos, as bactérias disbióticas, ok? Então eu tenho que montar uma formulação baseada na causa, na origem do problema, ok? Então vamos lá, vamos entrar na nossa aula então de hoje. Então o nome dessa aula poderia ser esse. Agora eu tenho 45 minutos para falar. Formulações que eu adoro. Esse poderia ser o nome da aula, mas eles pediram para falar sobre formulações magistrais na nutrição funcional. Bom, e a primeira formulação que eu adoro, que eu trago para vocês, é uma coenzima Q10, 50 miligramas, aviando em bombons com 5 gramas de chocolate 70% ou mais, sem açúcar. Usar uma unidade 4 vezes por dia. 4 bombonzinhos, 5 gramas, já são 20 gramas de chocolate ao dia. Então é importante que esse chocolate seja de qualidade. Seja sem lácteos, sem açúcar, sem glúten, de preferência com fibras de boa qualidade. Que não seja adoçado com aspartame, com ciclamato, sacarina. Porque são 20 gramas dia. Para que eu uso isso? Eu uso porque tem baixos níveis de Q10. Eu meço coenzima Q10 em todo mundo. O paciente faz aqui em Porto Alegre a R$90. Tem laboratórios que cobram 1.200, mas tem os outros que a maioria cobra R$80, R$90. Então, e eles medem o biquinol.
Então é um exame acessível. E tem muita gente com o biquinol baixo no plasma, com Q10 baixa, sem tomar estatina. Tem polimorfismos ligados à não regeneração do biquinol, da Q10 em ubiquinol, da ubiquinona em ubiquinol. E tem muita gente com níveis baixos. E aí tem vários usos aqui que eu coloquei aqui, enfim, não vou ficar lendo o slide. Mas como eu meço, para mim essa é a indicação fundamental. Tá? Mas por que, Gabriel, bombom de coenzima Q10? É só porque tu acha bombom legal? É bonitinho? Não. Então, sobre a suplementação de coenzima Q10 tem vários artigos. E um deles viu exatamente que a biodisponibilidade da forma cristalina da coenzima Q10 é baixa. Ela é pouco solúvel em água. Então, isso dificulta um pouco a absorção via oral no meio aquoso, se eu simplesmente coloco aquele pó cristalino numa cápsula. Então, uma estratégia que eu posso... E o que os autores viram? Por exemplo, que a fragmentação já é interessante, que 200 mg 2 vezes por dia é melhor que 400 uma vez, que 30 mg 10 vezes ao dia é melhor que 300 uma vez. E que eles conseguiram, nesse estudo, com vários testes, 1.200 mg de uma formulação específica, conseguiu alcançar o platô máximo do nível plasmático, chegando a 7 vezes mais no nível sanguíneo desses pacientes. Para ter uma ideia, o nível normal é ao redor de 1 milimol por litro. Tá? Então imagina tu alcançar muitas pessoas, a maioria aqui no Rio Grande do Sul, bom, a maioria dos meus pacientes tem aí 0,6, 0,5, 0,4, tem gente com 0,2. Quando tu pega as pessoas com 0,2, elas estão acabadas. Tem energia, hormônios péssimos, não tem produção hormonal, o cansaço, dores musculares, é tudo. Quando está aí abaixo de 0,4, as pessoas estão clinicamente muito mal e respondem muito bem. Tá? Respondem muito bem se você fizer a formulação correta, que absorveu. Ah, mas eu tomo Q10 50 mg uma vez por dia, assim, não serve para nada. Se você está mal, não faz nada. Se você está bem, não precisa. Simples assim. Então, para que botar? Não põe. Usa esse dinheiro em outra coisa. Essa é a lógica da nutrição funcional. Eu tenho que tratar o que existe. Ainda mais se eu posso medir alguma coisa e ter uma avaliação objetiva disso, ok? Então, aquela coisa, todo mundo eu vou botar um pouquinho de Q10 na forma, assim, para ajudar, fica bonitinho. Olha ali, tem Q10 na forma. É boa. Não é assim que funciona. Esses autores ainda viram que sempre que tu usar uma base oleosa, tu aumenta a biodisponibilidade dessa coenzima Q10. Por isso que eu comecei a usar o bombom. E testei nos meus pacientes com exame antes e depois e vi que funciona. Então dá para fazer uma suspensão oleosa, dá. O bombom também funciona, ok? E o bombom eu acho legal porque eu posso usar vários ingredientes misturados dentro. Outros também, além da coenzima Q10. Depois eu vou dar uma outra sugestão ainda. Mas para que eu posso usar coenzima Q10? Eu posso usar, por exemplo, para infertilidade masculina. Q10 melhora a qualidade do esperma, isso é sabido. Eu posso usar coenzima Q10 na fibromialgia. Também tem estudos mostrando que funciona. Eu posso usar em doenças neuropsiquiátricas. Eu posso usar em nefropatias. Então, são várias alternativas. Tá, Gabriel, mas é só coenzima Q10 que precisa na mitocôndria? É claro que não. Coenzima Q10 é uma parte, a mitocôndria não é feita de coenzima Q10. A gente precisa de outras substâncias. Por exemplo, a redução na síntese do hemo leva à perda preferencial do hemo tipo A, que é encontrado somente no complexo 4 mitocondrial e que vai gerar então liberação de oxidantes e dano à mitocôndria. Então, além disso, a síntese inadequada do hemo causa dano às mitocôndrias e dano oxidativo ao DNA, antes de haver anemia. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que a anemia é um marcador tardio
tardio de problemas na síntese do hemo. Quando o meu marcador de saúde, de status nutricional é a hemoglobina, isso é muito tardio. Então, por isso a gente tem que olhar os exames laboratoriais com uma visão de saúde, não com uma visão de doença. Se o meu foco é doença, eu vou esperar o paciente ficar anêmico para depois pensar em qualquer coisa. Se deram conta? Ah não, a hemoglobina deu 12,4, está ótima. Excelente, vai ficar assim para sempre. Ledo engano. Tu não encontra pessoas saudáveis, longevas, com 12,5 de hemoglobina. Então, antes de ter anemia, tu está danificando as tuas células. Então, se tu fica ali no 12 e pouco, tu tá mal, gente. Uma hemoglobina ótima é no mínimo 13,5. Ah, então eu tenho que tomar ferro sempre? Não sei, porque o excesso de ferro também causa danos no DNA. Nem toda anemia é por falta de ferro. Vai ter que avaliar a ferritina, a saturação da transferrina, para formular adequadamente para tratar essa anemia. Vocês estão entendendo? Se eu não tiver esse conceito claro, eu vou ter que dizer para vocês aquela frase daquele filósofo americano, Mark Twain. Se a única ferramenta que você tem é martelo, todo problema você acha que é prego. Ou seja, se todo paciente com anemia tu vai encher ele de ferro, você pode estar ferrando esse paciente. Ok? Atenção. Então, ferro alto causa dano ao DNA. Ferro baixo também causa dano ao DNA. Mitocondrial, inclusive, e de todas as células, linfócitos, etc. Polimorfos nucleares e tudo mais. Então, isso tem que estar claro para mim. Eu tenho que ter apenas o suficiente. Não adianta ter ferritina de 500, agora sim eu vou ficar anêmico nunca mais. Não é, se tu estiver cheio de metal tóxico, se tu não tiver zinco ou cobre, não vai funcionar. Ou vitamina C, ou etc. Vamos ver aqui. A síntese do hemo requer muitas vitaminas, como vitamina B6, B2, biotina, B5, ácido lipóico, zinco, ferro e cobre. Então, quando eu vou pensar numa anemia, eu tenho que ter ideia do sinergismo. Então, eu posso montar, Gabriel, uma formulação para anemia? Posso. Então, eu posso usar, por exemplo, ferro, zinco, B2, um folato, B12, metilcobalamina, uma vitamina C, um ascorbato de magnésio, por exemplo, uma vitamina A. E vejam que eu botei ali 6 exames, porque a gente tem que avaliar o paciente, saber se ele precisa ou não. E qual é a dose, é maior ou menor, conforme o valor do teste do exame de sangue, do exame eritrocitário. Senão eu vou fazer uma avaliação que eu acho que é bom, acho que vai funcionar. Aí, minha amiga, está jogando dados com o teu paciente. Não está fazendo ciência. Vocês entenderam a diferença? Quando eu tenho dados, quando eu tenho marcadores objetivos, eu trato a causa. Quando eu não tenho, é que nem ir no cassino. Eu estou arriscando. Ah, vamos ver se funciona. Vamos ver agora, nesse próximo mês, a gente faz um teste. Às vezes tem que fazer algum teste, não tem exame, não tem nada para que nos diga, a gente está indo pelo raciocínio clínico, mas não é o caso de anemia. Mas por que, Gabriel, esses nutrientes especificamente? Nessa tua lista não tinha biotina, não tinha ácido lipóico, não tinha cobre. Tu falou no outro slide que eu tinha tirado a foto que tinha todos esses nutrientes. Mas por que tu escolheu esses nutrientes? Bom, existem alguns estudos que já foram publicados mostrando o efeito da combinação de múltiplos micronutrientes com ferro na resposta da hemoglobina. Então eu posso usar esses estudos, eu posso ler. Por exemplo, esse aqui foi uma revisão de 25 estudos, mais 13, foram 38 estudos. E aí o que esses autores encontraram? Eles viram que a primeira conclusão, que a adição de muitos micronutrientes, a suplementação de ferro isolada, não piora a resposta de hemoglobina em crianças e pode ter até um efeito benéfico.
segunda conclusão é que existe a possibilidade de que a adição de outros nutrientes que não, ou seja, além de zinco, retinol, B2, B12, folato e vitamina C, e aí possa ter um efeito negativo no nível de hemoglobina. Ok? Então eu não vou, se eu estou com um nível de hemo baixo, eu tenho que restringir um pouco a minha formulação no início para tentar recuperar o mais rápido possível o meu paciente. Ok? Sim, mesmo em doses de IDR existe essa interação negativa. Tá? Não é em mega doses, porque esses estudos é tudo em doses de IDR. Então são misturas em doses de IDR com ferro a mais e em geral com ácido fólico a mais da IDR, tá? Mas os outros é em doses de IDR. Ok? Então a gente vai restringir essa formação nos primeiros 2 meses, 3 meses, para não diminuir essas interações, ok, gente? Beleza. Mas tem algo mais? Tem alguma coisa além disso que eu possa fazer pelo meu paciente? Tem uma outra formulação que eu gosto de usar também, separada dessa. Não é todo mundo que tem anemia, ok? Eu quero trabalhar a parte mitocondrial dele, tem que ter hemo, já falei. Tem que ter o hemo adequado. Perfeito. Tem que ter coenzima Q10 adequado. Mas é só isso? Não, não é só isso. Eu posso pensar também numa formulação de base lipofílica, também para a saúde mitocondrial, com outros moduladores da detoxificação, como eu tinha falado antes, já. Então aqui eu adicionei, além da coenzima Q10, botei um resveratrol, botei um alecrim, um picnogenol, um extrato de semente de uva, um indol 3-carbinol, pequenas quantidades. E usei na mesma formulação, não tem problema nenhum. Okay. Mas por que essa combinação, Gabriel? Por que isso vai ajudar a mitocôndria? Porque a gente sabe que o extrato de semente de uva melhora a disfunção mitocondrial. Não é só o meu achismo. A gente sabe que, por exemplo, o resveratrol, o sulforafano, o ácido carnosóico que está no alecrim, por isso que eu usei alecrim, eles ativam vitagenes, que são genes que vão melhorar a função mitocondrial, como vocês estão vendo aqui, hemoxenase, Rich Shock Protein 70, tiorredoxina redutase e sirtuínas. Então, se eu melhoro a minha tiorredoxina redutase, eu estou melhorando o meu nível de glutationa intracelular e estou melhorando a minha mitocôndria. Ok? Então, isso tem que estar claro. Se eu melhoro o Rich Shock Proteins, eu estou melhorando a minha mitocôndria. Mas não é só o sulforafano, não. O brócolis todo melhora a função mitocondrial, porque lá eu botei indol 3-carbinol, não botei sulforafano. Poderia botar díndole o metano também? Poderia. As glicurofaninas do brócolis têm ação mitocondrial. Então são vários elementos dentro deste alimento que eu posso colocar numa formulação para que o meu paciente ingira isso mais frequentemente. Até porque tem gente que não gosta de brócolis. Ou tem gente que vai no restaurante e come aquele brócolis que foi cozido, que está todo mole. Não é verdade? Que aquilo é um placebo de brócolis, gente. Já viram aquilo? Aquele troço mole, todo sem cor, sem vida. Foi cozido na água 10 minutos. Não serve para nada. É só fibra abrandada. E aí tu pode usar uma formulação com esses fitoquímicos. Ok? Brocolinol, sei lá, vocês podem usar o que vocês quiserem. Várias possibilidades. Fazer um mix com tudo que tem do brócolis. Né? E façam rotatividade. Façam rotatividade, isso é extremamente importante. Sempre que vocês trabalham moduladores enzimáticos, tem que ter rotatividade. Tem que ser rotativo, tem que variar. Não pode manter sempre. Senão você vai botar o pé no acelerador e esse acelerador vai perder a potência. Você quer continuar com o pé no fundo, mas ele está desacelerando. E depois não tem mais para onde acelerar. Então, acelera e desacelera. Acelera e desacelera. Ok? Ritmo. O corpo pede ritmo. Isso é extremamente importante. Ok, entendi. Mas é só isso? Para ter mitocôndrias saudáveis é só isso? Não.
Tem uma outra formulação que eu gosto muito para ter mitocôndrias saudáveis. E essa é uma formulação boa porque fica muito barata. Eu posso botar Foz. Então isso aqui é um mix de prebióticos. Goma cássia, polidextrose, inulina e Foz. Ah, Gabriel, tem o GOS também. Tem, sei lá, mais o que. Está surgindo um monte de prebiótico diferente. Prefiro ficar uma coisa mais barata. Vocês têm que tomar tanta coisa, eu não vou dar os ativos mais caros que existem no mercado. Eu sou mais low profile. Eu havia um frasco com o pó. Não faz sachê, pelo amor de Deus. Não faz prebiótico em pó em sachê. É só para gastar sachê. Já viram o impacto ambiental que é essa quantidade de sachês? Por que se tu tem um produto que tu pode usar de 3 a 20 gramas dia, se der 4, 5, 6 ou 8, não teve grande diferença. Não é uma coisa de miligramas que tem que estar dosada com exatidão. O paciente pode pegar de colher isso. Ah, foi muito, deu muitos gases, diminui, põe uma colher um pouco mais vazia. Não tem problema não. Não vai intoxicar o cara se tomar o pote inteiro no mesmo dia, não vai acontecer nada. E ainda é bom que você está com vontade de comer doce, é um espetáculo, já viram isso? Paciente com vontade de comer doce, faz isso aqui, ó, come, tem vontade de comer doce, come de colher. É que nem comer açúcar, tá? Mata a vontade. Isso funciona. Ok? Então, mas por que, Gabriel, tu está usando esse prebiótico pensando em mitocôndria? Porque isso aqui gera na sua fermentação hidrogênio. E o hidrogênio é um antioxidante que recupera as mitocôndrias. Então, quando eu fermento fibras no meu intestino, eu estou regenerando as minhas mitocôndrias. Isso é espetacular. Então, Gabriel, se eu passei a minha vida inteira comendo pouca fruta e pouca verdura, as minhas mitocôndrias são piores? Exatamente isso. Ah, então é por isso que eu sou todo cansado agora, estou com os hormônios ruins? Exatamente isso. Alô? Não é só para fazer um cocô bem bonito. É para salvar os teus hormônios e as tuas glândulas. E o teu cérebro. Vocês estão acompanhando a linha? Se eu não entendo as causas, eu não consigo mudar o meu paciente. Seja no hábito alimentar, seja nas formulações corretas, que vão atingir o início do problema. Bom, mas ainda tem algo mais que eu possa fazer pelas mitocôndrias do meu paciente, Gabriel? Tem. Tem algo mais, sim. Ácido lipóico, eu adoro ácido lipóico. E o bom que já não é tão caro que nem era antigamente, né, Gilberto? A gente começou antigamente, lá na nossa, não vou dizer quanto tempo faz, era muito caro. Agora tu pode dar 300 miligramas, preferencialmente em jejum, porque ele se quela minerais, ele se liga a minerais, ele é um quelante. Então eu quero que ele entre e não se quele nada no trato gastrointestinal. Se for acontecer, que se ligue no plasma já, na célula, dentro da célula. Que o dihidrolipoato se ligue dentro da célula, os metais de transição, que estão livres. Metal de transição livre, em excesso, o dihidrolipoato vai se ligar. E vai quelar, e vai sequestrar, e vai ajudar a carrear pela urina. Ele é eliminado pela urina, o ácido lipóico. Então, então, Gabriel, se eu tenho paciente com muito metal tóxico, eu posso usar ácido lipóico? Claro, deve. Porque ele aumenta a minha glutationa intracelular também. E eu posso usar também acetilcarnitina. A acetilcarnitina ela vai bem tanto em jejum quanto com a alimentação. Posso botar na mesma formulação? Posso. Tem alguns estudos que mostram que parece que a acetilcarnitina com carboidrato é melhor até absorvida. Mas eu posso botar junto aqui. Pelo menos uns 500 miligramas. Para ter uma ação boa em turbinar as minhas mitocôndrias. Claro, todos os estudos usam suplementos isolados, eles usam doses maiores. Mas vamos ver aqui, ó. Esse aqui foi um estudo que usou o ácido lipóico, verificando fatores de risco cardiovascular, e usou antes do desjejum. Usou, então, completamente em jejum. É o mais comum, mas eu já vi estudos que usam após as refeições, após o café da manhã, após o jantar, 2 doses diárias de 300. E tem alguns benefícios também. Tá? Então, melhor em jejum, mas
Eu prefiro sempre usar em jejum, que é o mais adequado, tá? Mas tem algum benefício? Absorve se usar com refeição? Sim, também funciona. E para que funciona? Como eu disse, aumenta a glutationa e também diminui a glicemia. Olha só, aumenta a atividade do GLUT4, aumenta a translocação do GLUT4, aumenta a captação de glicose nos tecidos. Então ele vai otimizar a queima da glicose nas mitocôndrias. Então isso é extremamente interessante. Então quando eu começo a pensar, paciente com resistência à insulina, paciente diabético, pré-diabético, primeira que eu vou usar, cromo, pode ser, eu vou usar o quê? Ácido lipoico. Ácido lipoico, suplemento muito número de pesquisas, muito eficiente, com vários benefícios além desse básico. Ok? Então ácido lipoico está na minha ficha 1 também. Acetilcarnitina e ácido lipoico juntos melhoram a função metabólica, diminuem o estresse oxidativo. L-carnitina também funciona. Esse estudo reduziu a fadiga física e mental em centenários. Esse estudo usou 2 gramas dia de L-carnitina. Então, claro, quando tu usa uma intervenção só tem que dar doses maiores. Mas L-carnitina tem que usar 1 grama dia pelo menos. Né? Fadiga física e mental pode ser uma dose interessante. A gente pode pensar em que mais para acetilcarnitina ou L-carnitina? Infertilidade masculina também funciona. Então tem estudos com isso. A gente pode pensar também em Alzheimer, em depressão do idoso, em HIV, síndrome da fadiga crônica, neuropatia periférica, isquemia e reperfusão, então pacientes com obstruções de carótida, de coronárias, déficit cognitivo, tudo isso está envolvido no processo. Então a gente tem várias formas de usar, várias opções onde usar acetilcarnitina. Também pode usar, obviamente, em diabéticos, é um nutriente fantástico. Funciona o ácido lipoico na neuropatia diabética. Então essa dupla ácido lipoico e carnitina fantástica, muito bem pesquisada e com muitos estudos, com muitas aplicações clínicas. Okay? Bom, que mais, Gabriel? Que mais que a gente pode fazer? O que eu posso usar mais? Vamos seguindo nesse caminho e vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Vou mostrar uma outra formulação que eu gosto muito de usar, que é uma formulação de selênio, manganês, zinco, ferro, iodo, retinol, vitamina C e às vezes até B2, numa base de proteína vegana, para o meu paciente tomar no desjejum e no meio da tarde. No desjejum e no meio da tarde. Eu prefiro usar a proteína vegana do que o whey protein. Nas proteínas veganas eu tenho baixo impacto ambiental, eu estou ajudando a retirar carbono da atmosfera. Com o whey eu estou ajudando a colocar carbono na atmosfera. Ok? E nas proteínas vegetais eu tenho uma proporção que melhora a minha detoxificação e diminui a incidência de câncer. Nas proteínas animais e lácteas eu não tenho isso. Eu tenho um aumento de IGF-1, que há um estímulo a mTOR e uma ação pró-oncogênica. Então eu prefiro usar sempre uma base de proteína vegana, ok? A não ser que eu tenha déficit de crescimento. Se eu tenho déficit de crescimento, você pode usar nesse paciente adolescente, pré-adolescente, antes de parar de crescer, antes de solidificar as epífises, obviamente, proteínas lácteas. Aí você vai estar injetando IGF-1 no sistema e vai crescer. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha déficit de crescimento, mas eu tomava muito leite. Era leite com achocolatado, então era leite ainda com açúcar. Achocolatado tem pouco cacau, é muito açúcar, né? Então era muito açúcar com leite, IGF-1 lá em cima, insulina lá em cima, crescimento, estatura aumenta. Por que no Oriente a estatura é menor? Porque não se bebe o leite que se bebe aqui, com essa quantidade. E ainda mais se usa soja, que é um inibidor de topoisomerases, um inibidor de DNA girase, um inibidor de fatores de crescimento. Tem fatores antinutricionais. Então a estatura é menor dos orientais criados no Oriente. Agora, vocês já viram um oriental criado nos Estados Unidos? Eles são altos. Tem até jogando basquete.
É só dar bastante leite desde cedo que eles crescem. Não tem problema nenhum. Tem uma genética, mas tem um ambiente. A gente modula essa expressão. O que mais eu posso adicionar aqui? Eu adoro colocar uma proteína vegana no meio da tarde para manutenção de massa magra. Quem aqui tem como hábito? Levantem a mão com sinceridade. Ok, não vamos sacanear aqui, tá? Quem aqui tem como hábito comer proteínas e pensar nisso ativamente, distribuído em 4 doses diárias, de jejum, almoço, lanche da tarde e jantar? Levantem a mão, por favor. 1, 2, 3, 4... 3% das pessoas. 3% dos 1.500 do auditório. Olha só, gente. Isso é temerário. E quem aqui está preocupado e deseja ter maior massa muscular? Levanta a mão. Quem quer ter mais músculo? Olha só. Aí que eu me refiro. Você que me assiste aí no vídeo hoje. As pessoas querem uma coisa, mas não conseguem chegar na prática. E quem é que faz atividade física, exercício para ter mais músculo efetivamente também, né? Olha, um bom percentual, também faz. Ou seja, as pessoas não se dão conta, não sabem talvez, né? Não sabem que a grande perda de músculo é quando baixa a sua aminoacidemia. É quando elas têm vales na sua aminoacidemia plasmática. E aí tu tem que consumir o teu músculo. Então, ou tu pensa em ter proteína espaçada em 4 doses diárias, pelo menos 0,25 gramas por quilo de peso. E eu não vou repetir, quem pegou, pegou. Senão, tu não vai ter síntese de massa magra adequada. Tu vai fazer no teu pós-treino e vai perder de tarde. Eu malho de manhã, eu tomo um monte de proteína. Aí tu passa a tarde inteira, tu comeu uma banana durante a tarde. Clássica essa, né? Clássica, né? E aí o teu músculo foi embora. Aí tu ganhou X gramas, hipoteticamente 50 gramas de manhã, perdeu 49 de tarde. Que excelente notícia. Ok? O maior estímulo assim muscular é a presença de aminoácido no plasma. Não é um exercício? É isso mesmo. Quem piscou já perdeu. O maior estímulo assim muscular não é o exercício, é a presença de aminoácido no plasma. Óbvio, Gabriel, que se eu somar os dois, o estímulo é muito maior? Claro que sim. Mas se eu só malhar e não comer, e se eu só comer, eu faço mais músculo só comendo. Entenderam o que eu quero dizer? E somando os dois é o ideal. Então, depois que eu já fiz o meu exercício lá em qualquer hora, não importa, eu tenho que manter essa estável. Então a farmácia pode ajudar o nutricionista com isso, usando uma formulação de proteína vegana de qualidade, orgânica, etc. E fazendo uma formulação com esses nutrientes. Tá, Gabriel, mas por que esses nutrientes aqui? Agora não entendi mais nada. Vamos lá. Quem acha, alguém está com alguma ideia de para que é isso aqui? Para que são esses nutrientes? Pense na combinação. Por que eu estaria combinando? Eu estou falando de mitocôndria, tudo é mitocôndria hoje, né? Por que eu estou usando selênio, manganês, zinco, ferro, iodo, vitamina C, vitamina A e B2? Por quê? Tireoide, muito bem. Então eu estou pensando em tireoide e sem hormônios tireoidianos eu não tenho função mitocondrial adequada. Então para eu regenerar as minhas mitocôndrias eu preciso ter hormônio tireoidiano. Então existe um efeito do T3 na mitocôndria que ocorre até assim, em alguns minutos ou em poucas horas, que é um estímulo à respiração mitocondrial. Que é um mecanismo extranuclear, não genômico. Mas eu tenho um efeito do T3 na mitocôndria que leva até vários dias, que é baseado nos genes nucleares responsivos ao T3, que vão estimular a biogênese de novas mitocôndrias. Então o T3, Gabriel, está querendo dizer que ele atua em vários locais? Sim. Ele atua no núcleo, atua no citoplasma e atua também na mitocôndria, e estimulando
o Mitochondrial Transcription Factor A, fator de transcrição A para novas mitocôndrias, e assim aumentando e gerando mais DNA mitocondrial. Ele também estimula o NRF2 e PGC1-alfa. E quando eu aumento o PGC1-alfa e NRF2, PGC1-alfa transcreve novas mitocôndrias. NRF2 aumenta toda a minha expressão endógena de enzimas antioxidantes. Todo o meu sistema de fase 2, SOD, catalase, glutationa peroxidase, tudo isso é estimulado quando eu estimulo o NRF2. Ok? Estão pegando? Então eu tenho que ter T3. Então quem aqui, pergunto agora mais uma vez, quem aqui mede nos seus pacientes, não vale mentir, o T3 livre? Ninguém. 3 pessoas apenas. Quem aqui mede o T4 livre? Quem aqui não mede nada agora, levanta a mão, então tem a chance também já de responder. Não ficarem sem levantar a mão, né? Quem aqui só mede o TSH, então? Só o TSH serve. Olha aí. Se a pessoa só mede o TSH, ou se ela mede o TSH e o T4, ela está com uma crença que eu acho lindíssima. Nada pessoal com vocês. Mas é aquela crença da perfeição. Tudo em mim é perfeito. O meu T4 vira otimamente T3. Né, Nelson? Só converte aquele T4 de forma abundante em T3. Aquilo vai que é uma maravilha. Eu tenho todos os cofatores funcionando de forma perfeita na minha célula. Eu não tenho nada que bloqueie a minha conversão de T4 em T3. Eu tenho glutationa, eu tenho zinco, eu tenho ferro, manganês, vitamina A, selênio, iodo. E eu não tenho metais tóxicos, poluentes, dioxinas, PCBs, arsênico, chumbo nem cádmio para bloquear isso e para levar todo o meu T4 para T3 reverso. Eu acho lindo essas pessoas, eu me emociono. Porque é uma crença lindíssima de vida. Estou brincando, gente. Infelizmente, nos dias de hoje não dá para manter essa crença. Porque os estudos mostram que isso não acontece de forma eficiente na maioria das pessoas que vivem em condições normais no mundo ocidental, cheio de estresse, de poluição, de desnutrição, de inflamação crônica. Então eu preciso entender que a minha glutationa é cofator das deiodinases ou desiodases. E que a glutationa reduzida está envolvida na regeneração do NAD, cofatores essenciais para as minhas desiodases. Ok? Eu tenho que entender que zinco é importante também. E zinco é fundamental para a saúde hormonal tireoidiana. Indivíduos deficientes em zinco, com T3 livre baixo, a suplementação de zinco por 1 ano normalizou esse quadro. Então, eu só sei que ele está com T3 livre se eu medir. Se eu não medir, eu estou achando, o T4 está normal. T4 deu 1.2, excelente, não tem nada. A unha está quebrando, o cabelo está caindo, a pele está seca, as mãos são geladas, a mulher toda friorenta, dorme no cobertor enrolado no verão, encosta o pé no marido, no namorado, o cara acha que é um defunto. Uma desgraça. É um cadáver, morreu a mulher. Acorda de noite, é um horror. Não é assim? Esses sintomas são muito comuns. Constipação, alergias, a mulher sai para caminhar, a mão incha. Já viram isso? Já viram esse quadro todo aí que eu estou contando? Quem que viu aqui? Quem é que tem isso aí? Pode levantar a mão, gente. Não mediram o seu T3 livre, o TSH está ótimo. Fazem exercício, vão fazer exercício, vão correr e não suam. Viu essa? Espetáculo, eu sou super higiênica. Eu sou mulher higiênica. Eu já sou antitranspirada por natureza. É um espetáculo. Viu isso? Parece que já passou hidróxido de alumínio no corpo inteiro. Já nasceu assim. Falta de iodo. Falta de hormônio tireoidiano. Ferro. Outro elemento fundamental. Faltando ferro,
Cai o T4, cai o T3, diminui a conversão de T4 em T3, piora a resposta do TSH ao TRH, ou seja, o TSH não sobe. Mas então o TSH não serve para tudo, ele é o pai de todos, ele que me diz tudo, é o mestre. Se estiver tudo certo, mas se estiver com doença, não. Diminui a ligação nuclear do T3. Mas eu tenho T3. Mas não está ligando no núcleo. Aí está cheio de sintomas. Não liga no receptor. Manganês, aqui é quinua, uma grande fonte de manganês. Os outros vocês identificaram que eram fontes, né? Imagino eu. É a dica subliminar, né? Mas às vezes não funciona, então joga para o consciente. Dica subliminar aqui é o quinua, grande fonte de manganês, bora. Excesso de manganês pode bloquear a produção de T4. Manganês pode interferir com a ligação, transporte e atividade dos hormônios tiroidianos. Maiores níveis de manganês, maiores níveis de T3 livre, desde que não esteja intoxicado. Não tem que ter o suficiente. Então manganês é bom para todo mundo? Só para quem precisa. Para quem eu vou suplementar manganês? Para quem não tem um manganês, ótimo. Como é que eu avalio o manganês? Aí que eu me refiro. Tem que saber avaliar o manganês, tem que ser manganês no sangue total ou eritrocitário. Agora, eu fico louco quando vejo aquelas formulações que vêm com 5 miligramas de manganês. 100% dos meus pacientes estão intoxicados com manganês quando tomam 5 miligramas de manganês por uns 3, 4 meses. Olha, eu vou dizer que é 100, vou dizer que é 99. Que eu devo ter 1 ou 2 lá por ano que tem que tomar manganês sempre em doses altas. Os outros vão se intoxicar. Os outros vão precisar de 1 miligrama, meio miligrama, 1,5, não mais que 2 ao dia. Agora o pessoal vai lá e vê a IDR, né? A IDR diz que é 5. Então vou dar 5 que é seguro. A lei me protege, né? A lei te protege, mas o teu paciente vai ficar doente. Viva depois com a consciência pesada. Agora você já assistiu a minha palestra, tá ferrado. Para quem não assistiu, elas estão indo embora, não aguentaram, viu? A pessoa não aguenta, é pesado. Estou responsabilizando vocês. Só vai embora, não quer mais ouvir nada, chega. Está se punindo já lá fora agora. Retinol. Retinol é outro nutriente fundamental. Falta de retinol diminui a captação de iodo, diminui a síntese de tireoglobulina, diminui T3 e T4. Não funciona também se não tiver retinol. Diminui a conversão de T4 e T3, diminui a ligação do T3 também. Está tudo aí. E como é que a gente faz para ter retinol? Se a gente come batata doce, a gente tem beta-caroteno. Só que beta-caroteno tem que virar retinal e depois virar retinol. E como vocês estão vendo, tem alguns nutrientes envolvidos nisso. Então, se eu não tiver os nutrientes, eu me entupo de beta-caroteno, eu fico toda laranja, o pé, a mão, e não tenho retinol. Isso é raro, se a pessoa está toda laranja, ela consegue fazer retinol suficiente. Mas tem um bocado de gente que não come tantos carotenoides assim e fica com retinol mais baixo. Então, atenção também a isso. Selênio. Selênio é super importante. Quando tem falta de selênio, a administração de selênio melhora a produção de hormônio tiroidiano. Quando tem falta. Tem estudos mostrando isso, usando selênio e zinco juntos, inclusive, melhora a função da produção de hormônio tiroidiana. Quando tem falta de selênio e de zinco. Então você mediu antes e mediu depois. Gabriel, mas para ter selênio bom não é só comer uma castanha por dia? Não. Tem gente que precisa de 3 castanhas por dia. E qual castanha? De onde vem a tua castanha? Quanto selênio ela tem? Ela vem do Acre? Provavelmente tem pouco selênio. Tem diferentes regiões, diferentes concentrações de selênio no solo. A concentração varia em 400% de uma castanha para outra em diferentes regiões, diferentes épocas. E aí? Não tem como saber, eu tenho que medir no meu paciente. Isso é nutrição funcional. É sair do achismo. Não é entupir o teu paciente com um monte de alimento funcional e achar que está tudo resolvido. Nutrição funcional é resolver. Eu vou lá e resolvo, porque eu sei onde é que eu tenho que atuar. Estão entendendo? Eu tenho os fundamentos, eu fiz o diagnóstico que eu tratei. Ponto, resolve. Então, é esse conceito que eu vim passar para vocês. Iodo. Iodo é outro elemento importante, óbvio, como a gente sabe. E por que eu botei aqui algas?
Porque algas, elas têm 4 tipos de iodo diferentes. Iodeto de potássio, iodeto de sódio, iodo molecular e iodo metálico. E a gente sabe que no sal tem um tipo de iodo. E quando a gente suplementa algas, a gente melhora o status de iodo quando a pessoa tem insuficiência de iodo. E a gente sabe que quando consome mais algas, até em crianças, melhora a pressão arterial, mesmo em crianças. Isso foi um estudo feito no Japão. Tá, mas Gabriel, iodo não é tudo igual? Iodo é tudo a mesma coisa, iodo é iodo. Mas na alga tem 4 tipos de iodo. Olhem esse estudo aqui, o iodeto de potássio foi mais potente em bloquear a proliferação de células tiroidianas que o iodeto de sódio. Então, já é diferente uma coisa da outra. Então, todo iodo não é igual. Diferentes tecidos usam diferentes formas de iodo. E quando eu começo a usar iodo, os meus depósitos corporais vão levar até 491 dias para entrar em equilíbrio. Então, isso aqui é estudo feito com iodo radiomarcado. Então, não é aquilo que tu toma iodo hoje em 24 horas saiu pela urina. Isso é o pool de troca rápida, não é o pool intracelular. Não está considerando as proteínas que tem iodo, por exemplo, como as iodotirosinas e outras, tá? Porque quando eu falo de iodo é muito mais do que tireoide. Todas essas regiões, esses órgãos, 30... Ops, que isso? Nossa, estourou aqui, peraí. Todos esses aqui, todas essas células precisam de iodo. O botão travou ali, vocês viram? Todas essas células precisam de iodo. Então são 34 locais diferentes. E ainda a gente tem que lembrar que se nós estivermos inflamados, como eu disse antes, é pior para a nossa tireoide. Esse estudo mostrou isso, houve um sinergismo de um excesso de iodo com interferon gama, em que inibia a proliferação de células tireoidianas e aumentar a expressão de ICAM1 e diminuir a produção de tiroglobulina. Então, se eu estou inflamado, o iodo é pior para mim. Então, eu tenho que pensar em desinflamar o meu paciente. E para desinflamar o meu paciente, eu tenho que pensar, está ele consumindo muita fritura e muita substância glicada? Como é que estão os micro-organismos no seu intestino? Como é que estão as toxinas dessas bactérias? Está cheio de LPS sendo absorvido? Ele está com enotoxemia? Ele está cheio de metal tóxico, poluente e substâncias plastificantes, etc.? Ele está consumindo os alimentos que ele tem reação alérgica? Estão entendendo? Essas são as causas da inflamação crônica. Se eu não remover as causas, eu nunca vou parar de ativar genes inflamatórios e enzimas inflamatórias, que é daí que vem prostaglandina, moléculas inflamatórias, sistema imunológico ativado, interferon, TNF-alfa, interleucina 1. É daí que eu chego às doenças e ao estresse oxidativo, doenças inflamatórias. Então, se eu não entender que o negócio começa aqui, o meu paciente chega com hipertensão, eu vou achar que a solução é antihipertensiva. Ou o meu paciente chega com resistência à insulina, eu vou achar que a solução é usar apenas metformina. Eu tenho que trabalhar a inflamação aqui em cima, na origem. Aí eu vou mudar o destino desse paciente. Então, quando eu penso em modular a inflamação, eu posso montar uma formulação com todos esses ativos aqui. Eu posso botar tudo isso aqui em pequenas doses e trabalhar a detoxificação, ativação mitocondrial, a desinflamação, as minhas sirtuínas, o meu NRF2. Eu posso ajudar com isso aqui, eu vou inibir o meu NF-κB, eu vou diminuir a ativação das minhas ciclooxigenases. Vocês estão me acompanhando? Então, quando eu estou com todo esse sinergismo na minha formulação, eu estou fazendo intervalos, eu estou fazendo ciclos, eu tenho uns intervalos semanais, eu tenho ciclos trimestrais. Aí eu vou conseguir trabalhar as células do meu paciente com sabedoria. Ok, gente? Essa é a visão da... Mas o negócio está acelerado hoje aqui, acho que o botão está trancado. Essa é a visão que eu tenho quando eu falo... Ih, agora sumiu o troço aqui. Quando eu falo para vocês de nutrição funcional. A visão é sempre
pensar no meu paciente como um todo. É pensar que se eu quero tratar das mitocôndrias dele, eu tenho que pensar no intestino, por isso que eu usei os prebióticos. Eu tenho que pensar no sistema imunológico, por isso que eu tenho que pensar em ativos com ação anti-inflamatória. Eu tenho que pensar na comunicação, então eu falei de hormônios, eu falei de tireoide. Eu tenho que pensar no estado nutricional do meu paciente, eu falei de selênio, de zinco, de vitamina A, etc. Ok? Então, para eu ter saúde, eu tenho que pensar nesses aspectos como um todo. Então, por isso que eu tenho já há 20 anos trabalhado com essa visão, que é a visão da nutrição funcional. É a visão que engloba o ser humano como um todo. É a visão que busca tratar as causas, tratar a origem do princípio, o princípio das coisas. Eu queria saber quem aqui na sala é aluno do meu curso Fundamentos da Nutrição Funcional, quem é aluno do meu curso de Gestação, quem é aluno do meu curso de Interpretação de Exames Laboratoriais. Ótimo, aqui não tem ninguém. Ótimo. Essas pessoas já fizeram um compromisso. Essas pessoas já deram um passo além. Essas pessoas já verificaram que elas podem mais, que elas podem sair dessa zona de insegurança, dessa zona que eu simplesmente estou achando que eu estou tratando o meu paciente da melhor forma. E elas realmente viram a possibilidade que elas têm de atuar no seu paciente de forma excelente, gerando resultados previsíveis. A ideia é tornar o resultado mais previsível possível, sair da zona de conforto e da zona da insegurança, sair do será que vai dar certo. E essa é a minha meta, esse é o meu caminho. Eu tenho aqui o meu Instagram, o meu Facebook, o meu canal no YouTube com vários vídeos gratuitos. E quem quiser saber mais sobre os meus cursos, entra no meu site, gabrieldecarvalho.com.br, se cadastra lá, que a gente está lançando sempre cursos para que vocês possam ter esse conhecimento, essa informação e realmente consigam tratar os seus pacientes com o respeito que eles merecem e que vocês alcancem o reconhecimento que vocês tanto buscam. Eu agradeço por ter estado com vocês e muito obrigado e até a próxima.